Depois de quase um ano debatendo e teorizando sobre a possibilidade do Zoro ter alguma relação direta com o Wano, o Oda decidiu falar. O Oda decidiu falar e eu acho que agora a gente tem pelo menos 95% desse mistério todo revelado e confirmado por ele. Por que eu digo 95%? É isso que a gente vai ver aqui agora. Galera, foi lançado essa semana o volume 96 e com ele a gente teve novas informações da SBS que vem junto dele. Primeira coisa que eu queria falar é sobre a capa que já tinha sido divulgada um tempo anterior, já há bastante tempo na verdade. Essa capa saiu bem cedo, saiu primeiro o rascunho dela e depois a gente teve a versão colorida. Duas coisas. Uau! Como tem cores nessa capa! Meu Deus do céu, não precisava de tanta coisa colorida nessa capa, porque tá realmente um negócio, meu Deus, você não entende nada do que tá acontecendo. A única coisa legal nessas cores foi a camisa rosa, meu amigo. Macho hétero que é o Gold Roger com a blusinha ali, ó, abertinha ali, ó. Meu irmão, deixa essa blusa rosa aqui comigo, mano. Deixa essa blusa rosa aqui comigo que não dá nada não. E outra coisa é o que o Luffy tá fazendo nessa capa, mano. Se for... Mano... Seria perfeito se tivesse uma paleta de cores um pouco mais uniforme, um pouco mais que combinasse com alguma coisa, e o Luffy fora dela. Mas não tem como, o Luffy ele sempre tá em todas as capas de volume, então isso não tem mais como fugir, né? Ele vai estar independente de qual personagem apareça, ou independente se ele apareça ou não nesse volume, né? Que foi nesse caso. Algumas informações antes da gente chegar no ponto principal, que é, de fato, o Wano. Vamos chegar lá daqui a pouco, mas tiveram algumas informações bacanas. Primeiro a gente teve a revelação do rascunho de todos os membros, de todos os 27 membros do bando do Roger. Algumas figuras já conhecidas, algumas que a gente já tinha de fato visto, algumas nem tanto, mas foi interessante pelo menos, né? Matar a curiosidade da gente saber de fato quem eram todas as figuras que estavam presentes naquele bando e óbvio, no fim das contas, nem o bando do Roger vai escapar de ter os seus randoms, né, os seus minions dentro do navio dele, né? Isso não tem pra onde fugir, sempre vai existir em qualquer bando. Outra coisa que a gente teve também, nesse caso não especificamente na SBS, mas no próprio volume em si, foi uma correção. A fruta do Orochi, que a princípio seria uma fruta ancestral, agora foi corrigida para uma fruta mitológica. Aqui uma correção, galera. Essa fruta ela sempre foi mitológica mesmo. A diferença que tem do volume para a versão da Jump que tinha antes é que antes a fruta ela não vinha, o design dela, com as espirais comuns das Akuma no Mi, e isso foi adicionado agora na edição do volume, o que fez na época até algumas pessoas duvidarem se seria de fato uma Akuma no Mi, no caso original, né, que seria não artificial. De qualquer forma, eu vou deixar rolando essa parte que eu falo em seguida, porque é algo que eu já queria falar já tem um tempo e, enfim, né, tava dentro desse contexto, mas ainda serve para a discussão que eu queria trazer há um tempo. Até porque, né, a criatura que ele se transforma, apesar de o universo de One Piece já ser bizarro por si só, pelo visto, não era uma criatura que realmente existiu no mundo de One Piece, né, diferente, por exemplo, de dinossauros que acredita-se que naturalmente tenham existido no mundo de One Piece. Por que não, né? Existiram milhões de anos atrás, então não teria qualquer interferência no mundo de agora, não teria problema nenhum. E outra coisa também, outro detalhe, é a própria fruta do Kaido, que algumas pessoas também podem ficar na dúvida, né? Já que ele consegue se transformar num dragão, se seria mitológica ou ancestral, já que a gente já viu dragões no próprio universo de One Piece. Só que os dragões que a gente viu em Punk Hazard, eles são criaturas meio que criadas de forma artificial, eles não são criaturas naturais daquele mundo, tanto que o próprio mito ou a própria lenda do Ryuma ele ter cortado um dragão não é uma certeza. Quando o Hogback ele fala sobre esse feito, ele não dá um grau de certeza, ele fala, eu nem sei se isso é verdade, mas dizem que ele cortou um dragão, algo assim, né? Algo nessas nuances que ele fala, mas ele não dá um grau de certeza. Então, de fato, até os próprios personagens de One Piece, quando eles se deparam com os dragões de Punk Hazard, eles ficam, caraca, mano, dragões realmente existem? Então eles ficam realmente confusos, não é como se realmente fosse um senso comum, dragões naturalmente existem no mundo de One Piece e todo mundo sabe disso. Enfim, isso leva a outro ponto que é, mais uma vez, o marco. Zonas míticas ou não terem a forma híbrida. Esse é o ponto que eu queria chegar e vamos usar o marco de exemplo, apesar de eu já ter falado sobre ele num vídeo anterior aí, mas como muita gente depois me questionou em relação ao marco, eu queria trazer uma informação nova, que nem é tão nova assim, né? Mas que olha quem? Meu brother Raoni Silva foi caçar pra gente, foi no mato caçar pra gente essa informação e trouxe, que é a descrição do próprio personagem, por exemplo, no jogo
Kaizoku Musou, que todo mundo conhece, né? Lançou o 4 agora e, obviamente, todo mundo, menos eu, está jogando. Então, a descrição do personagem em uma dessas edições do jogo é dita da seguinte forma, né? Pelo menos um trecho, que ele possui a habilidade de voo tanto na forma animal, onde ele assume a forma de fênix, como também na forma fera humana. Entre aspas, né? A forma híbrida, em que ele transforma apenas os braços em asas. E, obviamente, a gente sabe também, né, que ele consegue transformar apenas as pernas em garras, ou em patas, melhor dizendo, né? Que seriam com garras também. Patas com garras. Além de ser colocada essa descrição no jogo, também está descrita em sites oficiais de One Piece. Então não seria uma descrição aleatória, por exemplo, da Wikia, né? Seria realmente uma descrição oficial que estaria lá com alguma credibilidade. Então, de fato, pode ser que isso realmente se configure como uma forma híbrida, de certa forma. Só que se a gente compara, por exemplo, com o Pel, nessa forma aqui, que é uma criatura voadora também, então se assemelha mais ao que seria a transformação do Marco, realmente uma mescla entre o humano e uma fênix. Isso a gente não teve com o Marco. Por mais que às vezes ele tivesse só com um pouco de chamas ali pelo corpo e tal, não era algo nesse sentido, não era algo tão evidente como isso. E é isso que deixa realmente a dúvida no ar se realmente existe esse tipo de forma híbrida para as zonas míticas, e é isso que a gente não viu até hoje com esses tipos de frutas. Mas o ponto principal dessa SBS foi, de fato, o Oda falando sobre a relação de Wano com o East Blue, mais especificamente a Vila do Zoro, mais especificamente ainda o Mestre do Zoro e quiçá o próprio Zoro. Mas vamos aqui recitar qual foi a pergunta primeiro do leitor, para depois a resposta dele. Um leitor comenta que vários membros da família Shimotsuki já apareceram na história de One Piece. Exemplos: Yasuie, Ryuma, Kozaburo e Ushimaru. E pergunta se a vila Shimotsuki e o próprio Koshiro, que vive na vila Shimotsuki, lá no East Blue, a vila que a gente sabe onde o Zoro cresceu, o mestre do Zoro tem algo a ver com eles? Oda diz que sim, e explica um pouco sua história. Vamos entender agora um pouco da linhagem, como as coisas se deram de fato, apesar de muita coisa, com o tanto de informação que a gente já teve até hoje, fosse fácil da gente trilhar bastante desse caminho. Mas ele responde da seguinte forma: Shimotsuki Kozaburo era um mestre ferreiro e mestre de espadas. Ele forjou a Emma para o Oden e deu a ele. Isso a gente já teve a informação, né? No próprio capítulo, eu esqueci o número do capítulo, mas era um capítulo onde a própria Emma aparece. 55 anos atrás, o Shimotsuki Kozaburo, ele navegou para o mar e foi parar no East Blue. A informação que a gente tinha até então no mangá é que ele tinha saído de Wano, no caso, mais de 50 anos atrás. E agora a gente teve a informação exata de que eram 55 anos atrás. E segue, né? Kozaburo chegou a um certo lugar no East Blue, salvou pessoas daquele lugar de bandidos e se apaixonou enquanto ensinava esgrima para as pessoas da vila. Ele decidiu ficar, encontrou uma vila e chamou de Vila Shimotsuki, que é o seu próprio sobrenome, né? Seu filho, Koshiro, o professor do Zoro, nasceu. E ele segue. Sua neta Kuina nasceu e, consequentemente, o mais antigo da vila seria o próprio Shimotsuki Kozaburo, meio que o fundador dessa própria vila. Gente, mas não foi só isso. Ele termina jogando no ar a seguinte frase. Finalmente, Oda se pergunta se o sangue do Zoro é... e deixa o assunto pra lá. Vamos aqui devagar algumas coisas, galera. Primeiro, a confirmação de que, de fato, o mestre do Zoro, ele é filho direto desse Shimotsuki Kozaburo. Isso aí a gente já tem a confirmação. Agora, é difícil no momento a gente conseguir estabelecer uma relação direta do Zoro com essa linhagem, pelo menos com algum personagem que tenha tido essa linhagem, porque esse tal de Kozaburo, ele saiu de Wano mais de 50 anos atrás, enfim, não sei se ele seria o melhor candidato para ser um ascendente direto do Zoro. Poderia. O Oda, ele simplesmente poderia dizer, olha, ele teve um outro filho aí que era irmão do Koshiro e aí teve um filho que acabou sendo o Zoro. Ele poderia facilmente meter qualquer desculpa dessa.
mas até o momento a gente não tem nada disso. Existiu um outro Shimotsuki, alguém dessa mesma família, né? Que foi o Shimotsuki, aí eu vou ter que pegar aqui porque eu não lembro de cabeça o nome do desgraçado. Que foi o Shimotsuki, caralho, mano, cadê o cara? O Shimotsuki Ushimaru. Esse aí, quando foi apresentado pra gente da primeira vez, ele tem uma silhueta exatamente como a do Zoro. É muito parecido, com até uma aparente cicatriz ali, eu não sei se foi realmente só a sombra ali, né, no caso aqui do osso da testa, ou se seria uma cicatriz, mas muito parecida. Só que esse cara morreu mais de 20 anos, ou pelo menos 20 anos atrás, que foi quando realmente aconteceu, né, o ataque lá do Kaido junto do Orochi para tomarem o país de Wano. Então, de fato, ele acabou morrendo, isso a gente tem a informação no mangá. E o navio que partiu de Wano, com o tal do Shimotsuki Kozaburo, e obviamente também outras pessoas de Wano, partiu mais de 50 anos atrás. Então, será que esse outro, apesar de ter uma semelhança grotesca com o Zoro, teria alguma coisa a ver? Eu acho difícil, só se ele tivesse enviado o filho dele com outro navio, através de um outro navio, e também tivesse ido parar no East Blue, o que eu acho mais difícil. Poderia, como eu falei, o Oda meter qualquer desculpa em volta disso, qualquer coisa, porque, olha, parente é o que não falta. E diria que, olha, tinha outro Shimotsuki aí que seria antepassado do Zoro, e isso seria aceito de uma forma fácil, sem problema nenhum. A gente não tem como dizer se essa última frase do Oda foi simplesmente para dar um bait na gente de 1º de abril praticamente, porque foi lançado ontem o SBS, então, né, junto com o volume, então seria algo engraçado se fosse só um puro bait de 1º de abril. Olha só! Será que é? E foi, na verdade, simplesmente um bait? Ou ele, de fato, estava querendo instigar a gente a pensar que, de fato, isso possa vir a acontecer, né? Por mais que ele tenha revelado essas informações, ou pelo menos confirmado, né? Porque muita coisa ele já vinha jogando ao longo dos capítulos no mangá e agora a gente tem essa informação. O que eu queria falar mesmo? Por mais que ele confirme essas relações agora, pode ser que ele ainda queira revelar mais dentro do próprio mangá e, óbvio, em SBS ficaria um tanto sem graça, porque, mano, é melhor jogar ali no contexto dentro do próprio mangá, se for de fato acontecer alguma revelação. Não sei, são essas duas opções e não tem como a gente saber. De qualquer forma, essas foram as novidades que a gente teve no mundo de One Piece. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like se você gostou, se inscreva no canal para acompanhar mais vídeo de One Piece, toda semana tem vídeo de One Piece aqui no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Até a próxima, tchau!